Vai começar agora mais um podcast do Vira Voz, com um convidado muito especial. Hoje estamos aqui com Homer, Rômulo.Homer, ou Rômulo Henrico, ou Rômulo Nicolini, O Homer Show. ou Homer Show. Muito prazer você aqui no nosso ambiente de frequências positivas para emitir ao mundo. Muito bom isso. Vamos direto do Cafofo, pijama igual. Sim! Oxe, pijaminha exatamente igual, confortável, começo do frio. Muito bom, Que dia bom, maravilhinha. sim. Hoje vamos falar sobre mudanças. É um tema que mexe com a gente, né. Um tema que mexe com tudo, bagunça tudo, Viciados em mudanças. viciados em mudanças, fizemos mudança de tudo que você pode imaginar. Para os Estados Unidos, mudamos de casa 3 vezes no ano. Um lançamento que são várias mudanças ao mesmo tempo. Sim, uma atrás da outra, mudança de país, É, mudança de ambientes é quase todo dia. Mudando o praticamente. ambiente é todo dia. Então vamos falar sobre isso, mudança de casa, de país, de rotina. Às vezes a gente muda de ambiente e parece que a vida inteira muda junto. Esse ano a gente mudou em fevereiro e parece que o ano pra gente começou em fevereiro, que é quando a gente É verdade. realmente começou o ano, começando com uma mudança. Verdade. Se não tem mudança, a gente não começou o ano, né. É verdade, é isso mesmo. Aí fica uma pergunta: será que a gente escolhe mudar ou a vida muda a gente? A vida que muda a gente o tempo todo. Mas é que também a gente não bota limite, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai, vai, vai. Que é divertido no fim o processo, né? Mas é cansativo também. É, é cansativo. Vamos contar, qual foi a primeira mudança que você fez na vida, Roberto? Primeira mudança que eu fiz na vida, Mudança de pri- casa ou mudança de estilo, mudança eu de acho assim, desde que eu entendi por, por gente, eu acho, né? Não sei se descobre e fala assim, ah, não, eu tenho escolhas. Eu acho que foi a época que eu comecei a entrar na internet, devia ter meus 14, 15 anos. E aí eu pegava trem e ia lá para o centrão de São Paulo, onde eu morava, era umas 2 horas e meia às vezes. Se tivesse muita sorte, 1 hora e meia, dependendo se eu fosse de ônibus até a estação, se eu fosse a pé até a estação, metade do caminho, uma metade não, uma parte do caminho. Então disso eu acho que foi a minha grande mudança, porque todo o meu mundo ao redor mudou nesse momento, assim, quando eu comecei a conhecer pessoas novas que não eram da minha cidade, digamos assim. essa foi a sua primeira mudança, assim? Eu acho que sim, porque depois disso eu fiquei somente, tipo, cada vez conhecendo mais pessoas, mais pelo centro ali, né, de São Paulo, conhecendo mais gente, morando dormindo, né, na casa dos outros final de semana, e aí depois volta, e na outra semana você conhece outra pessoa, e vai, e vai, e vai, e vai. Aí eu acho que foi minha grande mudança, fui acostumando a estar em vários ambientes ao mesmo tempo, Essa foi a primeira mudança, sua primeira mudança então foi de ambiência. de ambiência. Depois você mudou de estilo ou mudou de casa? Eu mudei de estilo. E depois que eu mudei de casa muitas vezes, na verdade, né, que eu, tipo, ficava indo muitas vezes pra casa do meu pai, lá em Ribeirão Preto, aí meu pai tem um período morou no sul, aí eu voltava lá na minha mãe, aí depois voltava não sei aonde, aí depois minha mãe já não estava mais aqui, que ela foi para os Estados Unidos, aí eu comecei a morar sozinho em São Paulo, aí eu fiquei muito tempo, morei em vários lugares de São Paulo diferente, aí fui para o Rio Grande do Sul. Morei um tempo lá, porque eu queria ir para os Estados Unidos, aí acabei ficando lá mó tempão. Ixi, ô tanto de mudança, muita mudança. E o que você pode falar sobre essas mudanças? Quais delas que mais transformaram você? Quais desses ambientes mais te transformaram? Você carrega com você assim, nossa, esse foi o ambiente que me transformou. E até hoje. Então, aí eu acho que é por encarnações, eu digo assim, tipo, não encarnações de outras vidas, encarnações que, tipo, a gente tem várias encarnação, Ciclos, assim? vários ciclos, igual, tipo, a cobra vai trocando ali a pele, a gente tem os nossos ciclos, e eu acredito que
Acho que atualmente a cada 5 anos acaba tendo uma mudança de ciclo legal, mas falar, assim, tipo, de vida, acho que é aquele momento que você começa uma faculdade, aí você fica, tipo, uns 5 anos construindo a sua base de estudo, então a prioridade de certa forma era isso. Lugares que eu trabalhava em prol de aprender também, que é estagiário e tudo mais. Então aí esse foi um ciclo de uma grande mudança, comecei a morar sozinho são Paulo, ali, final dos meus 17 anos para 18, e aí eu já comecei a ter uma mudança só nisso, viver, tipo, num quartinho pequeno, estudar, aí às vezes vai numa biblioteca, Uhum. aí vai usar a internet gratuita não sei aonde, então, tipo, eu ficava nesse ciclo disso, contando dinheirinho, comendo cachorro quente daquele mais barato que tem, aí ver o que tem a promoção de vem suco junto, então, tipo, a grande mudança, uma foi essa, né. É um Aí me veio de vício. começar a "Ó, agora você tem que se virar", sabe. Então foi o grande momento, assim, tipo, aprende a se virar, se vira nos 30. E o que que você ficou pensando nessa época sobre atrair pessoas? Quais tipos de pessoas você queria atrair ali em meio àquela mudança de vida? Aquela época, essa sim vai dos meus 17 até uns 23, 24, eu, tipo, só queria conhecer pessoas. Na verdade, não estava nem ligando se eu ia conhecer pessoas, você vai conhecendo, você vai conversando, tipo, com todo mundo. Tipo, era modo sobrevivência total, na real. Daí estudar, aí no trabalho eu automaticamente estava estudando para aplicar algumas coisas. Aí, tipo, muito tempo em ônibus e trem para ir para os lugares, aí, tipo, ouvindo música. Então acho que tipo, foi assim, não tinha muito Filtro, digamos assim. filtro. E Acho que estava depois dos conhecendo mesmo, acho que nem tinha noção desse filtro, o que que era esse filtro, Uhum. sabe? Depois dos 23 anos. Depois dos 23, 24, que aí eu comecei a sair dessa vibe, tipo, de entender o que que eu tinha que estudar, o que eu queria estudar, de faculdade e tudo mais, falar assim: "Tá, beleza, isso que eu estudei é uma coisa, mas o que que eu quero ser é outra", é tipo isso. Aí eu estava naquela fase: "Beleza, vou descobrir, tipo, o mundo, mas eu consigo ser autodidata". Se com a escola, com as coisas, com a faculdade, os cursos, tudo mais, eles seguem isso daqui para eu aprender, eu consigo sozinho, eu consigo ir direto na fonte muito mais rápido. Aí eu estava, tipo, muito na vibe de como eu aplicar e aprender as coisas mais rápido possível. Uhum. Aí já começou a mudar a ambiência. Você já começou a filtrar essas Aí eu pessoas. comecei a filtrar pessoas, tipo, eu já não queria mais aquela galera que tem pensamento de faculdade, vai faculdade e empurra de qualquer jeito, aí vai para o bar e o final de semana é dia, tipo, de ficar dando rolê. Uhum. Dava alguns rolê, só que eu muito mais estava preocupado durante toda a minha semana, era tipo em como que eu ia conseguir aprender mais rápido, chegar mais rápido nos lugares que eu queria. Aí a doença era essa, né? Pesquisar, estudar pra caramba de forma autodidata, eu usar as coisas que eu tinha tipo aprendido e só estar do lado de pessoas que queriam estudar muito e fazer essas coisas. Aqueles Sim. amigo meio tóxico de rolê, de querer usar baboseira e beber. Aí, tipo, eu falei assim: "Opa, não, acho que é melhor ficar aqui na minha ambiência de estudo interno". Sim. E você acha que isso teve bons frutos, ter feito essas escolhas? Sim, com certeza. Nó, comecei aí me construí, tipo, falei assim: "Ó, eu tive uma ideia do que eu queria, de o que tudo que eu queria muito cedo". Só que, tipo, eu sabia que, tipo, eu não ia ficar em uma coisa só. Ou seja, eu tenho uma jornada muito mais longa, porque ela envolve muitos assuntos, pra, tipo, você falar assim: "Opa, tenho um domínio total de uma coisa". Uhum. Então, tipo, lá eu, tipo, aceitar isso já foi o que, tipo, me faz feliz até hoje, trabalhando e fazendo as coisas que eu quero, porque, tipo, né, depois que passou 15 anos que a gente vai se julgar, sei que não, eu já Uhum. sabia antes a caminhada. Sim. E depois desse período? Aí acho que com uns 23, 24, que eu estava nessa fase, de filtrar melhor, no meio disso, eu estava mudando para o Rio Grande do Sul. Hum. Então, tipo, eu já aproveitei, tipo, a parar, tipo, São Paulo, o rolê, era essa coisa, tipo, mais às vezes você perde tempo com muita coisa, tipo, estudando. Aí eu já falei muitas vezes: "Ah, faculdade",
não me trouxe muita coisa, nem os cursos da época, nem o pessoal de São Paulo, que ninguém queria ensinar ninguém nada, né, tipo, isso era uma bolha pequena. Aí, pra mim, tipo, eu já mudei lá para o Rio Grande do Sul, eu já pude resetar isso, eu já estava uma coisa na cabeça, eu falei: "Beleza, eu posso começar do zero, quem são as pessoas que eu vou". Hum, Aí, tipo, eu já começou no lugar, né. construí a minha parada ali em cima do que eu gostava. Comecei a aprender, tipo, a gostar de um estilo de música diferente, que aí lá o pessoal era mais o jovem era mais da eletrônica, mudando do negócio rolê São Paulo, rap, tipo, coisas assim. Lá tem o modo gaúcho, tipo, de ser. Eu estava vegano, e aí eu voltei a comer carne, primeiro foi comer peixe, depois daqui a pouco já estava na churrascada lá do sul. Então, tipo, tive uma mudança assim, ó, Em São brutal. Paulo você era vegano? Não, eu estava vegetariano, tentei ficar vegano um tempo, aí mas era, tipo, meio vegetariano essa época. E também eu já aproveitava do útil ao agradável, né. A época de escola, de faculdade, tinha que chegar, tipo, 11 da noite, eu tinha que fazer comida. Aí Uhum, era uma pensão na 13 de Maio, que tinha uns 40 quartos e centro e loucurada, né, uhum. pessoal doidão. E aí a cozinha você tinha que meio que Compartilhar. compartilhar, e era uma cozinha pequena, né. Os banheiros também, tipo, tinha poucos banheiros para todo mundo, para tomar banho e tal, tinha disjuntor que 2 minutos e meio desligava, um negócio doido, é. E aí, tipo, eu tinha que cozinhar, então o que eu fazia? Fazia tudo, chegava da faculdade, saía umas 11, chegava umas 11h30, meia-noite, 11h45, aí eu fazia minhas coisas, tomava meu banho, organizava minhas outras coisas e ia pra cozinha, tipo, 1 da manhã, Hum. que aí eu conseguia fazer de comida. E aí, tipo, quando a gente tá estudando, qual que é a verba que a gente tem? Zero. Zero. E soja era muito barato, então eu comi Uhum, soja pra caramba. entendi. Soja, de vez em quando, tipo, os cogumelos, ia mudando assim. Aí Aí eu sim, aproveitei a vida vegetariana com a falta de grana mesmo, acho. entendi. E depois? Depois você foi para os Estados Unidos? É, aí no sul eu tive uma jornada lá de uns 10 anos, né. Não. Que eu ficava nessa de tentar ir para os Estados Unidos, e papelada, e não saía, aí eu tirei, o de turista, só que eu fiquei mó tempão na enrolaçada de, tipo, não ir sozinho. Aí também estava fazendo as coisas, abri agência, produtora, sul eu fiz um monte de coisa. Startup, nossa, sul foi, tipo, muitas aprendizagens de várias formas diferentes. Então lá foi aonde eu quis, né, 10 anos foi uma encarnação de construir o que eu queria ser, isso é legal. Porque, tipo, porra, eu mal falava um português direito. Nossa, tipo, era muito ruim, assim. Tipo, as pessoas que eu convivia, forma de falar. E aí eu fui aprendendo, comecei a empreender, comecei a entrar em grupos, tipo, de empreendedores. Um, Hum. tipo, foi a CDL em Canoas, que aí foi onde eu conheci a Ju. Tipo, nossa, coloca a Ju pra conversar, ela fala assim, que fala: "Cara, era feio o jeito que o Rominho falava e etcétera". Por quê? Porque ela, tipo, já teve toda uma base de estudo, uma família, tipo, um pouco melhor, uma cultura melhor, né, e aí eu aprendi, tipo, muito com ela, mas foi exatamente isso de falar assim: "Cara, a humildade de quem eu era, as pessoas que eu tinha que grudar pra, tipo, aprender". Então, tipo, eu tenho várias pessoas que se transformaram em meus amigos lá, porque, tipo, foram humildes pra caramba de me ensinar alguma coisa, sempre também ouviram o meu contraponto, que eu sempre tenho opiniões fortes, e, tipo, lá eu tive, tipo, muito disso, muita colaboratividade. Tipo, é raro um estágio, alguém que tentou fazer alguma coisa pra me fuder. Uhum. Igual aqui em São Paulo, tipo, já mal voltei, já tem uns 3, 4 no currículo. Sendo que no sul, acho que 10 anos não fiz nada, não aconteceu nada disso. Entendi. Entendeu? Aí, tipo, lá foi uma mudança, assim, que eu construí, lado mais espiritual, aí, tipo, a época do Gabriel Goff, que foi, tipo, porra, Murilo Gun e Gabriel Goff foram pessoas que me moldaram, mudaram eu, assim, que eu era, o jeito de pensar pra minha área, né. Uhum. E aí, tipo, lá teve uma mudança, assim, de uns 10 anos. Foi um ciclo de 10 anos de mudança da ambiência, o ambiente te mudando. Sim, mas aí, tipo, foi na verdade 5 em 5 também. Só que 2 ciclos de 5 eu passei no sul, aí teve
a marca digital, o lançamento, sei o quê, aí a transição para o vídeo, barra, tipo, startup, tecnologia, que aí teve mais 5 anos, sabe, tipo, teve esses ciclos, assim, Sim, que é meio que do mesmo ecossistema, mas são habilidades diferentes, né. sim. Aí depois disso você foi para os Estados Unidos? Depois desse ciclo É. de 10 anos? Aí depois disso eu peguei tava nossa, antes de terminar, tipo, ciclo de 10 aí, tipo, foi um 11 foi a pandemia ali que congelou. Eu tava indo para os Estados Unidos, fechou as porteiras, tudo. Aí eu tive que passar a pandemia aprendendo. Aí eu fui aprender sobre planta, eu fui aprender sobre beat, de desenvolver beat de música, melhorar algumas coisinhas de edição, me testar gravando, Uhum. foto, edição, tipo, muita coisinha assim. E aí, com meu irmãozinho, com o Lucas também, de fazer música. Então, eu peguei muitas experimentações e trabalhando em coisas muito pontuais, assim, só, enfim, para fazer grana, mas nada que preenchia os olhos. Acabou a pandemia, quando começou a abrir as porteiras, comprei passagem lá para ir para os Estados Unidos, mas antes tinha que ficar 15 dias em outro país, que não fosse o Brasil. Aí eu escolhi o México. Aí na hora que eu peguei mudanças, desfiz de coisa, falei pra todo mundo que eu estava indo, despede. Aí eu chego no aeroporto de Porto Alegre, fui impedido de embarcar. Ó. Aí, enfim, voltei lá pro AP que eu estava, tipo, antes, comecei a resolver tudo, e falou: "Não, velho, agora, tipo, não tá podendo". Tipo, o meu voo ele ia pa bater em Miami e ir para o México. E não podia fazer isso, pelo que eu entendi. Só que, tipo, a Ok. operadora quando me vendeu, vendeu errado, porque já sabia, tipo, que tinha essas ligações. Mó rolo. Ficou, tipo, uns 4, 5 anos pra eu conseguir agora o dinheiro. Consegui agora recentemente, com a advogada e, Ah, tipo, o reembolso da passagem. recebi mó partinha pequena. Aí eu fiquei mais uns meses no Brasil. Montei, tipo, de novo o lugar, que aí foi até, tipo, um lugar que era do Tuyo lá, que antes era um estúdio dele. Montei lá, tipo, um ambiente legal, era um estúdio e tinha um quarto, uma cozinha. Mas eu só ficava no estúdio lá, e Como você aí lidou com esse momento de frustração? Porque isso é um momento de muita frustração, que você já está planejando tudo para ir e te cortam. então, a mudança, ela por mais que eu falei de ciclos longos, eu tenho várias mudanças o tempo todo, de certa forma. Então, tipo, o pensar no: "Ah, eu tenho que fazer isso daqui", e não olhar as outras coisas, não perder tempo com coisa que, tipo, não adianta, que não vai resolver, tipo, tira a frustração, porque já me coloca, tipo, desespero de fazer a próxima coisa. Então ali eu peguei e falei: "Ah, pô, pelo menos é o que eu lembro, assim", ou seja, não foi marcante. Eu falei assim: "Beleza, tem que fazer isso, consegui aqui aonde eu vou ficar, conheço já as pessoas que eu posso trabalhar, fazer alguma coisa. Beleza, vou tocar, depois eu resolvo isso". Aí você começa a tocar, aí pega um projeto, aí faz isso, faz aquilo. Aí, tipo, vai, aí volta, tipo, treinar, aí volta a se alimentar de uma forma, aí, tipo, começa a criar toda uma rotina. Aí acho que depois de uns 6 meses, eu falei assim: "Ah, vou viajar". Hum. Mas falei: "Ah, mas também foda-se, não vou para os Estados Unidos". Aí eu fui para eu e a Ju, para Uruguai de carro. Do sul para o Do Uruguai. sul para o Uruguai, aí conhecemos todas as costas, não sei o quê, os negócios tipo de vaca, ela gostava de vinho, ela ficava parando nas vinícola para ela, então tipo, pô, beleza, fizemos uma viagem. Aí depois fui lá e fiz tipo mais, Uruguai e Buenos Aires, Argentina. Aí tava só a balsa, aí volta, aí tipo, depois volta, aí cheguei tipo lá no sul de novo, beleza, fiz mais alguns trampos, negócio. Falei: "Pô, agora eu vou viajar de novo. Ah, vou para os Estados Unidos". Aí fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá, trabalhando e mais, tipo, viajando em vários lugares. Tipo, a o galera que estava trabalhando, eles tinham várias lojas em várias cidades. Uhum. Então eu quis trabalhar por quê? Porque eu falei: "Beleza, vou fazer marcha, tem que tirar foto, fazer imagem de drone". Aí eu viajava com o carro, ia indo para vários lugares, conhecendo, e aí, tipo, teve mais essa mudança, né. Aí foi essa mudança aí depois. E
Como foi essa ambiência Estados Unidos? Ficar lá durante 6 meses, você teve que mudar toda a sua rotina de novo. Então, por na pouco tempo antes tinha passado uma pandemia, tipo, você já tá acostumado meio a ficar sozinho na solitude, já tinha aprendido muita coisa em lidar sozinho, acho que até demais o pensamento de: "Nossa, eu sou muito suficiente sozinho, não preciso estar sempre rodeado de pessoas". Acho que isso foi tranquilo pra mim, né, nessa época. E aí eu só queria, tipo, pô, quero aproveitar o máximo que dá. Podia ir num lugar conhecer, eu ia. Tinha que viajar, tipo, de carro, eu ia. Ti Teve que ir no fazer não sei o quê, aprender, eu ia. Aí, tipo, acabava não conversando com tantas pessoas também, mas, tipo, também foi o desafio, tipo, daí a nova língua, a se virar. Uhum. E aí, tipo, eu não estava muito querendo agradar, aprender a falar a língua deles, não, eu queria viver o processo do traveler, Uhum. fazer uns conteúdo, enfim, ficar, tipo, nessa vibe. E aí as coisas só foi deixa a vida me levar e eu fui aprendendo o que ia aparecendo ali, entendeu. Aí você voltou para o Brasil, para o sul de novo? Aí eu fiquei, 6 meses ali no nos Estados Unidos, trabalhei, fiz algumas coisas, aí eu voltei. É, fiz algumas coisas, aí fiquei no Rio Grande do Sul, aí eu fiz coisa no Rio de Janeiro, aí eu fiz coisa, tipo, em Florianópolis. Fiz algumas coisas, acho que rodando, viajando, não sei o quê, meio sem casa também, ficava em casa de amigo e fazia um trampo, já pegava, tipo, um hotel, Airbnb, fiquei nessa, e aí voltei, eu falei assim: "Não, beleza", não lembro se eu vim resolver alguma coisa, e aí eu falei assim: "Não, vou voltar pra lá", porque já dava a quebra do ano, ou seja, eu podia ficar mais 6 meses. E aí fui, de novo para Estados Unidos. Aí lá comecei, tipo, a trabalhar, em pensar em guardar dinheiro. Aí eu já tinha ixi, na outra vez lá já tinha pego o carro. Nossa, tem um monte de coisa que aconteceu. É que como eu fiquei indo e voltando, você vai ficando confuso. Mas aí foi, tipo, quando eu comecei a trabalhar mais com o pessoal, tipo, da Smoke Shop, já tinha todos os sites deles desenvolvidos, já tinha as Uhum. coisas de fotografia e um monte de coisa deles. Eu meio que tinha que gerenciar, todo o workflow das coisas, vendas online e tudo. E pouco eu ia, tipo, em loja, então eu podia, tipo, viajar. Eu viajava fazendo, tipo, essas coisas. Aproveitei lá, conheci bastante lugar, rodando, mas meio que nos mesmos lugares. Ficava uma semana e voltava na minha mãe, voltava, fazia não sei o quê, e aí ia. Aí bateu 6 meses de novo, eu falei: "Ah, eu tenho que voltar para o Brasil". Falei: "Não, não quero voltar para o Brasil, vou me jogar lá para Portugal". Aí fui para Portugal. Aí já é outro ciclo, né. Aí é Portugal, viajei, fiquei lá em Lisboa, eu peguei um Airbnb por 2 meses em Lisboa, bem legal, assim, é tipo um Cidade Jardim aqui de São Paulo, que tem tipo um shopping e tem um prédio em cima, e era Hum. assim lá, né, é um shopping muito mais simples, só que, tinha academia já lá, ou seja, só descia o prédio, já tinha academia ali no shopping, tinha um mercado muito bom, e a nossa, Portugal é muito barato. Comida? Tipo, é o saquinho de salada, que deveria ter umas 350 gramas, eu acho que é o peso, ou 250, tipo, era 99 €, né, Nossa, tipo, R$ 5, tipo menos de assim, 1 euro, é. O saquinho, R$ 6. tipo, mó bom. Aí o atum, 6,69. E, tipo, eu pagando em dólar, tipo, aí eu sentia muito mais. Aí, claro, pensando no Brasil, porra, você vai converter, tipo, é muito mais caro. Mas pela métrica que tinha nos Estados Unidos, eu falei: "Nossa, velho, Tô o rico. meu dólar aqui vai durar muito mais do que eu Uhum. imaginei", né. Tinha feito todo um budget lá de 3, 4 meses, falei: "Pô, tem que sobreviver, para depois eu voltar a trabalhar aqui nos Estados Unidos". E aí, tipo, as coisas eram muito barata, velho. Eu falei: "Porra, que legal". Aí eu fui ver, tipo, uma motinha pra alugar era muito barata, sabe. Aí, Sim. tipo, eu falei: "Porra", às vezes alugava, ia pra um monte de lugar, colocava câmera, tudo e ia Uhum. conhecer vários lugares. Então, tipo, eu comecei
a conseguir viajar muito lá por Lisboa, conhecer muitos lugares e andar de skate. Andava, saía de noite para andar de skate, ia nas praças, e, tipo, Nessa época que você pegou o motorhome também? então, aí, tipo, nessa época, fiquei ali, vai, um mês e meio rodando um monte de lugar. E aí um amigo meu, que, tipo, eu conheci ele no Rio de Janeiro, quando eu fui para o Rio de Janeiro lá trabalhar, acabei conhecendo esse cara e ele tinha mudado para lá, pra Lisboa. Então, tipo, ele era o contato, um conhecido que eu tinha lá, e depois fui conhecendo outras pessoas. Também eu fiquei mais na solitude do que ficar saindo com muitas pessoas, que eu queria mais conhecer coisas, né. Então, enfim, não era tanto foco em pessoas. E aí, depois que eu explorei muito lugar, igual tem o meu mapa, Google Mapa, tem vários coraçãozinho, assim, em vários lugares de que eu fui ou que, tipo, eu só queria, tipo, ir, enfim. E aí esse amigo, ele tinha pego um motorhome pra passar um final de semana com a namorada. Ele falou: "Cara, o negócio, tipo, é legal, dura água, dura não sei o quê". Aí eu falei: "Porra, que legal". Ele: "É, a gente pegou nesses daqui". Aí eu fui lá, falei com eles, falei assim: "Tá, queria alugar, tal, pra viajar, mas eu só posso, tipo, por 7 dias, mas eu queria dar a volta na Espanha, não sei o quê". Uhum. Aí eu falei o que eu fazia, foto, que eu queria conteúdo, e aí eles falaram assim: "Não, beleza, então pega aí o tempo que você precisar, você paga isso que você pode e faz uns conteúdo pra nós, não sei o quê". Eu Ah, falei: "Opa, que legal. bora, bora". Não era uma época que tinha muita locação, porque era, tipo, começo de inverno deles lá já. Não, já estava já estava entrando, tipo, inverno, e aí não loca tanto, então eles já aproveitaram e fizeram isso. Aí, desci todas as praias lá de Foi um Algarve. incentivo, né? Foi. Eu já via muita gente no YouTube de nômade, de van, de Kombi, Uhum. e eu falava: "Caralho, isso aí deve ser muito da hora, imagina ganhar grana fazendo isso", e tipo, quando eu falei: "Vou para os Estados Unidos", que eu fui preso pela pandemia, essa já era a minha ideia. Pegar um queria comprar o meu motorhome, que eu estava com uma grana naquela época, e eu falei: "Vou comprar meu motorhome e vou sair viajando em vários lugares". E nisso começou a aparecer vários na pandemia, né, exaltar mais, eu falei: "Caralho, essa ideia dá certo", eu tipo, pensei na ideia certa antes. Uhum. Então depois que aconteceu já uma mudança gigante já tinha acontecido. Mas aí, tipo, nossa, dei a volta lá em Portugal até, tipo, Espanha e depois parte de cima da Espanha eu caí lá na parte de cima de Portugal, que é o Porto. Uhum. Então, tipo, nossa, foi uma volta incrível, assim, eu conheci vários lugares, dormi no meio do nada, conheci um monte de gente, cada lugar que ia, Cultura nova. cultura nova. Nossa, foi, tipo, bem legal, assim, desde vibe praia até muito frio na montanha. Na montanha, inclusive ficar num templo budista, Hum. saca? Tipo, e aí coisas assim, ali qual que era a ideia? Era aproveitar o momento e conseguir aprender a viver com menos de grana possível e você conseguir conhecer o máximo de lugares possível. Que a ideia também, tipo, conforme ia criando conteúdo, você vai, tipo, tendo várias histórias, né? Aí, tipo, no templo budista, eu me cadastrei no voluntariado no Worldpackers, que é um, né, um grupo de a pessoa se cadastra lá para ser voluntariado, trocar serviço por hospedagem e comida, digamos assim. Aí eu peguei essa lá. Uhum. Aí eu já estava, tipo, chegando do Portugal ali pra Espanha, e aí, tipo, eu consegui isso. Eu falei: "Pô, vou jogar pra lá". Aí peguei e já cortei maior parte da fui direto viajando, uma parte da Espanha, não fui parando em tantos lugares igual eu parei em Portugal, pra chegar lá, porque eu ia ficar mais tempo. Aí foi, porra, incrível, aprender a fazer comida ao pessoal, um dia era limpeza, aí eu tirava foto, fazia vídeo, e tal, e aí o pessoal falando espanhol, eu horrível em espanhol, tipo, muito engraçado. Foi uma experiência bem legal. Aí fui para as montanhas, depois saí de lá, era tipo Natal, véspera de Natal, eu no pico de uma montanha, mó neblina, friozão, mal dava para ver um palmo à frente, E o que que essa viagem você acha que transformou você? Que essa foi meio que a última viagem que você fez, né? sozinho sim, né. Nesse estilo. Aí
tipo, eu já estava numa frequência, assim, de 1 ano e meio, 2 viajando praticamente, né. E aí, Uhum. tipo, nessa de Portugal, porra, fui pra Dublin, aí, tipo, fui lá, pra vários lugares, assim, que pegava o voo e ia, e lá o voo era muito barato para os lugares da Europa. Então, tipo, porra, viajar lá é muito fácil. Então, tipo, às vezes fazer um bate e volta de Lisboa pra Amsterdã, você vai de manhã, volta de noite. Uhum. Tipo, fácil, entendeu? Igual que a gente viaja pra caramba dentro do Brasil, lá a Europa, tipo, é pequena os países, os lugares, então é próximo, assim, o voo. Enfim, aí lá eu tinha qual que era o ciclo, esse de viagem? Era, tipo, colocar tudo que eu faço aplicado meio que para mim, né. Então eu comecei a aplicar, tipo, para mim, estudar, gravar, escrever muita coisa, planejar muita coisa, tipo, para mim. E depois daquilo, eu ia ter como aplicar metodologias e não só sair fazendo as coisas, sabe. E nisso que aí veio, tipo, o Tuyo me chamando lá para o Nômade, falou: "Pô, tá precisando de alguém de gestão, tipo, alguém que entende audiovisual, não sei o quê, tem um projeto aqui, bora?". E aí como eu ia voltar para os Estados Unidos, e era janeiro ali, né, tinha passado Natal e Ano Novo ali para Portugal. Como, tipo, eu ia voltar para lá e pegar, tipo, janeiro, fevereiro e março para eu editar tudo que eu fiz, né, nesse Uhum. tempo, enfim, ter vídeo, transformar, ficar na caverna, eu falei assim: "Ah não, vou fazer isso aí com o Tuyo". Aí foi no lançamento do Thiago. Ou seja, era pra ter, tipo, um rumo totalmente diferente, eu ter focado nas minhas coisas, meus conteúdos, ter ficado lá pelos Estados Unidos. Uhum. Eu acabei mudando de novo, indo para o Brasil, achando que ia ficar 3 meses, acabei ficando 1 ano e meio. Nossa, 1 ano e meio, mudou totalmente a rota. Totalmente de novo. E aí você ficou mais 1 ano e meio no Brasil, trabalho hard com marketing, produção audiovisual, essa parte eu conheço, É, foi que onde me conheceu. onde te conheci. É, tipo, no lançamento eu era um cara que eu estava exatamente no lugar certo, na hora certa, porque eu poderia desempenhar o meu melhor, porque eu tinha recém acabado de ter o meu momento, como que é que falam? Um sabático, né. Uhum, Praticamente tive um sabático, se for ver, ganhava grana em algumas coisas, mas, tipo, sem compromisso nenhum, igual hoje, pô, a produtora, a casa, sabe, fala assim: "Não, nem tem um compromisso aqui". uhum, Naquela época eu não tinha, fazia se eu quisesse e eu me virava, entendeu. E aí, tipo, começou a entrar, tipo, num outro flow, lidar com outras pessoas, tipo, ser o líder, enfim, ensinar, aprender, um fluxo, tipo, intenso e com responsabilidade muito alta, que, pô, eu consegui executar, né, mas foi totalmente uma mudança de novo, né. E aí foi muita coisa, tipo, de: "Nossa, velho, será que é melhor o low profile ou realmente ser um cara, assim, que toma tantas decisões?". Aí foi, nossa, muitos problemas de vai e voltas, né, psicológicos. aí depois desse momento, teve Estados Unidos, você voltou para lá de novo? É, aí teve esse 1 ano e meio, e aí, tipo, foi muita coisa assim, por mesmo tempo que é legal, que é bom, igual hoje eu faço isso, só que tem uma diferença de fazer pra você ou fazer para os outros, né. Então, tipo, eu não fiquei satisfeito, porque eu dei muito de mim, fiz muito, não consegui fazer o que realmente eu queria fazer, e pra mim foi uma perda de tempo, e eu odeio perder tempo. Uhum, Então pra mim, tipo, não por, enfim, cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, mas por eu não ter alcançado o que eu queria, eu falei: "Porra, eu perdi tempo". E aí nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu fiquei 6 meses na caverna, executando e mentalizando e me preparando, fisicamente e espiritualmente para a próxima etapa que ia vir, que é o próximo que é o ciclo, próximo ciclo que ia vir. Então, tipo, eu já planejei, eu arquitetei o próximo ciclo, que é o ciclo atual. que é o ciclo atual. Que aí, tipo, lá nos Estados Unidos eu consegui, pô, todo dia acordar, tipo, 5 horas da manhã, tinha o tempo, tipo, de leitura. Eu consegui fazer vários testes para eu saber o que que é alta performance em mim.
E aí, tipo, eu falei: "Beleza, agora, nos próximos 5 anos, eu quero ter algumas conquistas". A mudança sempre tem. Quero ter algumas conquistas e eu quero, tipo, ter um tipo de pessoa XYZ, né. Então, tipo, muito meus pedidos, minhas orações é: afasta as pessoas mal e traga cada vez mais pessoas boas. Que aí que eu fico botando os lemas e as palavras para fortalecer isso no dia a dia. Ah, o que interessa é eu encontrar pelo menos um Pokémon raro. Tipo, porra, se eu encontrar só uma pessoa boa, energia, que não quer me fuder, que é a gente aprende junto, a gente cresce, a gente chega, não precisa correr, a gente vai Hum. chegar onde quer, desde que a pessoa seja, tipo, boa. Então eu criei vários jargões e coisas, tipo, internas, né, pra, tipo, chegar nesse momento eu estar, tipo, preparado. Então agora é um novo ciclo que a gente nunca sabe o que que vai dar, né. É interessante ver essa mudança de mindset. Lá no começo você estava querendo atrair quanto mais pessoa melhor, no início de tudo, querendo só conhecer pessoas, conhecer, aí isso só foi reduzindo, 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 a ponto de ficar extremamente sozinho, Quase zero, né. e depois você criar um filtro ainda mais afunilado para captar pessoas, pokémons raros no caso, igual você Uhum. fala. É, tipo, eu tive um tempo bom pra refletir, falar: "As pessoas todas que passaram na minha vida, que foram boas e que eu permaneço, por mais que eu não falo todos os dias, mas quando se encontra é muito bom, tipo, qual que era o perfil, como que são essas pessoas?". Então quando eu conheço, tipo, alguém, por eu ter conhecido tantas pessoas, e depois eu conseguido no momento da solitude, você vai lembrando de várias coisas, da sua vida, e aí você vai lembrando de coisas com pessoas. E nisso você vai, tipo, fortalecendo, tipo: "Nossa, que é legal, isso aqui eu lembrei, isso aqui foi ruim, isso aqui foi legal". E aí quando hoje eu conheço uma pessoa, meio que tem um banco de dados, tipo, de formas que as pessoas, tipo, se portam, formas que elas se comunicam, forma como elas manipulam, forma como elas fazem as coisas. Uma E aí validação. aí eu vou olhando e, tipo, falo assim: "Pô, não, isso daqui já vi que, tipo, não era. Isso aqui eu tolero, isso aqui não", sabe, até, tipo, chegar, tipo, os limites e só afastar. E você acha que uma pessoa errada, digamos, entre aspas, modifica tudo que está por vir? Você acha que isso pesa de certa forma ou muda o rumo das coisas? Pesa porque, tipo, às vezes uma pessoa, ela meio que incomoda as outras, por mais que ela não faz nada de errado ou que ela, enfim, erre pra gente, tipo, decair, tipo, só o clima por si só, as pessoas que estão lá vão ficando desgostosas de trabalhar e elas, tipo, não ficam, trabalhando na melhor performance delas, porque tem alguma coisa incomodando, sabe. Só isso, tipo, já é algo que fode, tipo, todo mundo. Entendi. Você é a melhor pessoa para falar sobre mudança. Olha a quantidade de mudança que você fez ao longo da vida. É verdade. Tem história de mudança. Aham. Então E a fora os pergunta. perrengues, né, de avião, eu sempre, tipo, com 2 uma mochila nas costas gigante, uma carry-on com câmera, não sei o quê, e 2 a 3 malas despachadas sempre. Imagina sempre você pegar um Uber, fazer qualquer coisa Nossa. sozinho num país diferente. Nossa senhora. Fora o controlar peso, e aí você sendo parado, porque você tem que jogar alguma coisa fora, é dor no coração de deixar alguma coisa no lixo. É. É Ou foda. pagar excesso de peso, cara, pra caralho. Aí a pergunta que a gente começou: a gente escolhe mudar ou é a vida que muda a gente? A vida que muda a gente. E o tempo todo. É que ela dá as oportunidades e você decide mudar, sim, mas, tipo, é a oportunidade que veio ali, né. Sim. Vamos falar sobre o nosso surto da vez de mudança. Ai. O último surto foi aqui há 2 dias atrás, a gente mudando a cama aqui de lugar, que ela era ali na janela, aonde ficava a nossa cabeça, e o Heimer toda manhã, na vez de a gente ficar miando que é comida, ele ficava brincando atrás da cortina e meio pisoteando a nossa cabeça. Então isso já é uma coisa que enchia a gente. Quando a gente colocou a cama embaixo da janela,
você falou: "Ah, mas a gente não vai conseguir pôr o projetor na parede, a gente vai ficar torto". Ah, joga no teto, a gente testou vários tipos no teto e nada ficava bom, ficava com dor no pescoço. E aí você falou: "Viu, o projetor ia ficar melhor naquela parede ali, a gente tinha que pôr a cama do lado de lá". E aí eu falei a palavra mágica: "Tá, já quer fazer agora?". E isso já era o quê? Quase meia-noite. É. E a gente foi mudar tudo para depois configurar projetor, tamanho, conectar em conta Amazon, para começar a assistir um filme e, tipo, nem A aguentar gente assistir. adora uma mudança que gera um bom resultado. É, gerou um bom resultado, mas a A gente gente não fez o sabe. que a gente ia fazer, né, que é assistir um filme, A gente fez. assistiu pela metade, né. Eu dormi Aquela antes. série, né. E a última mudança que a gente fez foi essa agora, o surto da vez de hoje. Surto da São vez de hoje. 00:30, Ah, é hoje 1h, 1h07 agora. 1:07. Que a gente decidiu, estava deitado, estava até com um aparelho de bruxismo. Você falou: "A gente Bora tem que fazer ou gravar? não, você quer fazer agora? Já estamos de pijama igual, vamos fazer? Vamos". Isso, sabe como tudo começou a conversa? Hum, Você falando que não concordava, que estava assim, eu falei: "Mas o que foi ruim?". "Se é o ventilador". não concordo com o ventilador É, ligado. aí começou a conversa no quarto, até que o que aconteceu, a gente começou a gravar. Adoro! Então, vamos fechar esse podcast com uma pergunta bem, assim, pensativa, bem Reflexiva. reflexiva. Vamos. Quem você era antes das mudanças? Qual mudança? De todos. Ah, eu sempre era uma versão mais inocente e menos preparado do que a outra. Só isso. Uma boa resposta. É isso, né? Né? Não tem mais Cada nada vez pra dizer. está mais inocente. Certeiro. Então, esse episódio ele foi um convite para refletir sobre todas as versões de nós mesmos, todos os lugares que a gente passou, todas as pessoas que a gente conheceu, onde cada pessoa contribuiu, sendo de forma positiva ou negativa, de que forma aquela pessoa agregou na sua vida, te fez crescer, te fez enxergar. É, Esse momento de mudanças, mudança de pessoa, mudança de ciclo, mudança de lugares, bairros, ambiência, é um convite para pensar quais são as nossas próximas versões. é exatamente isso. Aí cada um tem do momento. Às vezes a pessoa quer só aquietar, ter uma família, passar por todo aquele ciclo, ter um filho, enfim. Aí o outro quer viajar, o outro só quer fazer tudo que tem que ser feito para ser rico. Cada um tem um É, propósito, né? Mas, tipo, se você não constrói isso a cada ciclo, ou assim, né? Você vai ter que passar por ciclos na sua vida. Aí você tem a opção de escolher o ciclo que você vai viver ou apenas só viver o ciclo que te espera por você e você vai no flow. Ou seja, se você construir esse ciclo, dar espaço antes, planejar o que eu quero ser daqui 5 anos, como que eu vou me falar, como eu vou me vestir, qual pessoas eu vou andar, o que que eu vou estudar, lá, 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 você constrói o próximo ciclo, né? sim, com certeza. E é um convite para a gente pensar nas nossas próximas versões. Exatamente, né? Que você está falando. Quais são as nossas próximas versões daqui para frente? É bom planejar isso. Fica esse convite. Espero que vocês tenham gostado de conhecer todas as mudanças do Homer em toda a sua vida. E não sei nem contar quantas mudanças você falou nesse Também não podcast. consigo lembrar. E é isso. Seja uma mudança de cidade, ou de alma, ou de espírito, Com todas elas juntas. ou todas elas juntas, cada recomeço é uma força invisível que a gente carrega com a gente. E só a gente entende, e se a gente não entende, a gente descobre mais pra frente. E Isso é aí. isso. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que está passando por uma mudança ou que provavelmente vai passar por uma mudança ou um ciclo. E também comenta aqui nos comentários qual a mudança que mais te transformou. Fala com a gente vai querer saber a sua experiência também. Vai ser um prazer
ter a sua experiência compartilhada com a gente e a gente conseguir mensurar tudo que a gente falou aqui de acordo com a sua experiência também. Isso aí. A gente se encontra no próximo episódio. Foi um prazer ter a sua voz no Ouvir a Voz. Eu que agradeço, vou aparecer outras vezes. Muito bom. Até lá, que a sua voz ressoa na melhor frequência. É isso. Bye.